Até poucos dias atrás, os estabelecimentos não essenciais estavam fechados na cidade de Uberlândia. Agora está sendo permitida a reabertura gradual desses estabelecimentos. Alguns sim, outros não. Antes de reabrirem, esses estabelecimentos que estão sendo permitidos terão de assinar um termo de responsabilidade, onde se comprometerão a cumprir algumas regras estabelecidas. Se não cumprindo, ele está sujeito a sofrer sanções administrativas perante o município e o Ministério Público, ou até mesmo serem responsabilizados penalmente na Justiça. Querem saber um pouquinho mais sobre esse termo de responsabilidade? Continue assistindo esse vídeo. Hoje estamos aqui com o Marcelo Brito para a gente entender e conhecer um pouquinho melhor esse termo de responsabilidade que os empresários de Uberlândia terão que assinar antes de reabrirem. Marcelo, obrigada pela presença, primeiramente. Eu queria que você contasse um pouquinho o conteúdo desse termo de responsabilidade. Bem, esse termo de responsabilidade, ele teve de ser assinado pelos empresários antes de abertura do seu estabelecimento. Qualquer tipo de empresário deverá assinar esse termo. O que contém esse termo? Primeiro, a qualificação das partes, ou seja, quem é o empresário, né, onde está localizado o seu estabelecimento, e também a respeito de qual a sua atividade preponderante. E também alguns artigos em que ele, de certa forma, assumirá a responsabilidade pela contaminação pelo Covid-19 em seu estabelecimento. Estão relacionados ali artigos do Código Civil, do Código Penal, do Código de Defesa do Consumidor e da CLT. Então, ali estão regradas algumas situações em que ele vai se responsabilizar por alguém contrair, né, esse vírus no seu estabelecimento. Entendi. E aí, então, ele tem que cumprir certas medidas de precaução contra o Covid-19? Sim, além de medidas de precaução, eles também estão relacionando situações em que ele vai se responsabilizar por esse contágio. Então, além de máscaras fornecidas aos seus clientes, o álcool gel, o álcool 70% para higienizar os locais, ele ainda, caso alguém venha a dizer que contraiu o vírus juntamente, né, no seu estabelecimento, ele se responsabilizar civilmente com indenização, penalmente porque não praticou determinado ato, né, de evitar a contaminação e com a defesa do consumidor. Nesse Código de Defesa do Consumidor, ali estão relacionadas algumas situações do que nós chamamos de responsabilidade objetiva, em que não se calcula a culpa. E, por fim, com referência aos seus funcionários, que está na CLT. Entendi. Então, em caso de não cumprimento, o que poderia acontecer? Não cumprimento dessas medidas preventivas ou dos termos que está nesse termo de responsabilidade? Bem, as consequências, elas são cíveis, penais e trabalhistas. Inicialmente, ele pode ser apenado por um crime que, inclusive, está relacionado no Código Penal no artigo 268. Eu vou ler para vocês, para não me incorrer em dúvidas aqui. Ele fala no artigo 268, infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. A pena é de detenção de 1 mês e 1 ano e multa. Olha, pode haver um processo penal contra essa pessoa, ele pode ser conduzido até a delegacia para lavrar lá um termo de responsabilidade, né? Um termo de conduta, e nesse termo ele será liberado, mas vai originar um processo criminal no juizado especial. Vai dar dor de cabeça, mas ficar preso ele não vai não. Além das sanções administrativas, que pode ser de advertência até a cassação do alvará de funcionamento dessa pessoa, desse estabelecimento. Agora, na área civil, é uma indenização por ter adquirido a doença naquele local. Defesa do consumidor, eu entendo que, tanto no artigo 12 como no artigo 14, fala sobre produto defeituoso ou viciado. Esse produto defeituoso é quando aquilo que você está oferecendo, ele apresenta algum defeito, algum prejuízo, né? Ou então viciado, que vai trazer aí consequências para a sua saúde. Nesse caso, eu acho que houve aí um excesso, né? Tanto da seara civil, quanto também na seara
do consumidor de que como que eu vou demonstrar que a pessoa adquiriu essa doença dentro do meu estabelecimento. Eu acho que houve um excesso aí, porque até se me comprovar que eu servir uma refeição e aquela refeição tinha o Covid-19, aí eu me calo, porque realmente aquele produto que eu estou servindo, ele está contaminado. Agora, como que eu vou provar que está ou que não está contaminado? Eu acho uma incoerência aí. Então, eu acho interessante que a gente tem que ser razoável quando vai estabelecer algumas penalidades. Agora, além disso, nós temos as sanções administrativas, como eu já disse. Eu sou completamente a favor das sanções administrativas, mas eu acho que agora eles pecaram pelo excesso de zelo. Entendi. As academias e centros de treinamentos e afins, elas ainda estão proibidas de abrirem, embora os empresários e profissionais do setor estejam lutando para reabrir esses locais. Em caso de reabertura, tendo em vista o grande fluxo de pessoas que tem nesses locais e também o compartilhamento de materiais, de equipamentos pelos clientes, você acha que esses locais eles teriam mais riscos de serem responsabilizados, né, de sofrerem sanções administrativas, cíveis e penais? Sim. Eu entendo o seguinte, todo estabelecimento que apresenta uma certa higiene, que são normas sanitárias. Então, para que ele exista, são necessárias algumas atitudes de higiene. Então, a academia ela deve ser limpa, ela deve estar higienizada. Agora, muito mais. Eu não sou muito profissional da saúde, né? Não sou fiscal sanitário, minha área é jurídica, mas juridicamente falando, se for imposta situações como uso de máscaras, higienização dos aparelhos, assim como também verificação dos funcionários, se eles são sãos ou não, então são medidas profiláticas que são necessárias, né, anteriormente para se evitar o contágio. Isso aí todas as pessoas devem fazer. Então, eu acredito que se dentro da normatização, se você normatiza, você tem que normatizar o razoável. Então, não dá, por exemplo, com esse termo, dizer, responsabilizar, né, ou seja um termo de ajuste de conduta, ou que seja, na verdade, vamos dizer, uma confissão de que eu pratiquei determinado ato, como está praticamente descrito neste termo, eu acredito que seja um excesso, como disse. Agora, as academias, elas são, de certa forma, uma aglomeração. Então, eu acredito que a Secretaria de Saúde e as pessoas que estão envolvidas no enfrentamento, né, do coronavírus, ele deve determinar como deve ser feito. Então, aí já extrapola a minha área, que minha área é jurídica. Certo? Mas, por exemplo, se um aluno é descuidado, por exemplo, tem alguma má conduta, né, às vezes de não limpar equipamento, né, a academia poderia ser responsabilizada pela conduta do aluno? Eu entendo o seguinte, é a mesma coisa de você entrar dentro do ônibus sem máscara. Eu concordo plenamente que o ônibus deve organizar e não permitir que a pessoa entre sem máscara. Agora, você vai numa academia e se ele esquece de higienizar o aparelho, eu tenho lá os treinadores que vão estar dando esse amparo para ele, né? Acredito que nessa situação. Agora, você obrigar determinada conduta é a mesma coisa você não obrigar as pessoas a não entrar na fila da Caixa Econômica Federal para receber ajuda emergencial. Antes, uma coisa é uma lei ser possível de ser praticada, a outra, cada um deve cuidar de si, né? Também eu não posso obrigar uma pessoa a andar de máscara se ela não quiser andar de máscara. Eu posso aplicar sanções, eu posso dar uma advertência, ensinar. Mas eu ir lá e colocar a máscara no rosto dele, eu acho meio complicado. Da mesma forma, eu controlar as pessoas que estão dentro da academia. Isso é uma opinião pessoal. Um estabelecimento que está proibido de funcionar por enquanto, como as academias, por exemplo, ou qualquer outro lugar. Se ela for pega numa fiscalização funcionando de alguma forma, quais consequências isso poderia ter? Olha, as academias estão proibidas de abrir. Existe aí uma regulamentação que impede que elas exerçam essa atividade em função de uma força maior, que é a propagação do vírus, né? Então, nesse caso,
ela está descumprindo uma norma de um funcionário público. Isso também é crime, que se chama crime de desobediência, que também existe penalidade e aplicação de multa. Então, além da prática deste crime, que também do artigo 268, que nós acabamos de dizer, então ele está praticando 2 crimes, que é a desobediência de norma de servidor público, além de não praticar atos que impeça a disseminação de doença contagiosa, que nós falamos agora, além das sanções administrativas, que pode ser desde advertência, pode passar por aplicação de multas ou até mesmo a cassação do alvará de funcionamento. Eu tenho conhecimento de alguns estabelecimentos que de alguma forma resistiram e abriram e que foram fechadas, a princípio com advertência. E se for reincidente, ou seja, a prática novamente, será realizada a cassação do alvará. Entendi. E o estabelecimento que foi permitido reabrir, mas se ele ainda não assinou esse termo e tiver de portas abertas, ele pode ter alguma penalidade também? Olha, se já foi determinado o decreto, se ele está de acordo com o decreto, só não assinou esse termo e abriu, olha, ele está de acordo com a lei. A lei, no sentido de eu tenho que abrir, eu preciso produzir. Depois é só ele adequar a conduta com a assinatura do termo. Acredito que até lá ele só vai se adequar, vai abrir, porque ele precisa trabalhar, e depois ele se adequa às normas, que é com a assinatura do termo. Olha, que eu acho que o termo só deve produzir seus efeitos na seara penal, que realmente o crime é aplicável. Mas nas outras, indenizar alguém que contraiu o vírus no meu estabelecimento, eu acho um pouco exagerado. Mas pode produzir os seus efeitos na seara penal, repito. Entendi. Então é isso aí, Marcelo. Muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui conversando com a gente sobre esse assunto, e pelos esclarecimentos, Eu queria que você falasse pra gente também, você tem um canal também onde você entrega conteúdos jurídicos? Sim, eu tenho um canal no Instagram que é Professor Marcelo Brito, com 2 T's, em que a gente divulga algumas ideias, alguns posicionamentos jurídicos sobre vários assuntos. Nós temos aí, já falamos sobre coronavírus, sobre direito de vizinhança, vamos falar agora de Maria da Penha, e um comentário a respeito desses assuntos, que estão sendo muito relevantes agora. Temos um podcast, que é Fazer Direito também, que a gente desenvolve esses assuntos, e assim a gente está tentando contribuir de alguma forma para melhorar o entendimento sobre essa época bastante conturbada. Obrigada. Eu que agradeço. É isso aí, pessoal. Sigam o Marcelo nas redes sociais e vamos compartilhar essa responsabilidade de não deixar o número de contaminados crescerem. A gente tem que trabalhar, mas trabalhar de forma segura. Sigam as recomendações de prevenção à Covid-19. É isso aí, vamos fazer a nossa parte. Eu sou Jaqueline Aimé, profissional de Educação Física e estudante de nutrição, e esse é o canal Aimé-se. Se inscreva, ative as notificações, comente, curte e compartilhe os nossos vídeos.